alunos do segundo ano. Vamos começar mais uma aula. E hoje nós vamos falar, dentro da nossa matéria, vamos falar sobre conhecendo os instrumentos musicais. Vamos falar especificamente do violão, Vamos falar sobre as origens do violão, tá? Duas prováveis formas de origem, A vinda para o Brasil, a vinda do violão, quem trouxe o violão para o Brasil, o nome do instrumento, e vamos falar sobre o músico que toca o violão, que a gente, no caso correto, é chamar ele de violonista, tá? Mas nós vamos começar essa aula fazendo a correção dos exercícios da aula passada. A aula passada nós fizemos a apresentação da nossa música do segundo bimestre e eu deixei algumas perguntas para vocês responderem sobre a música. Então vamos ver, vamos começar. A primeira música qual é o título da música? Eu expliquei para vocês que o título da música é comum ele vir no alto da música, com uma letra em destaque para você saber que é o título, E abaixo dele vem outras informações. Falei para vocês também que o título tem a ver com a mensagem da música, Com o recado que a música quer dar, o assunto que é tratado. Então vamos lá, vamos ver qual é o título da nossa música. É Batidão da Alimentação, tá? Uma música que fala sobre alimentação, E batidão diz respeito, ao tipo de música que é, tá? Então vamos lá. Mas continuando a nossa próxima pergunta, quem é que canta, quem interpreta essa música? Vamos ver? É o Palhaço Talento. O Palhaço Talento é um músico, Ele faz apresentações, grava músicas e durante a exibição do trabalho dele, das apresentações dele, ele tem como roupa, como traje artístico, a caracterização como um palhaço. Então ele se veste como um palhaço, tá? E é conhecido como Palhaço Talento, tá? Então vamos lá. Qual é o gênero musical da obra citada? Vamos ver qual que é? O gênero, o que a música é, Ela pode ser uma canção de roda, ela pode ser um funk, ela pode ser uma música de niná. Existem vários gêneros musicais. Vamos ver qual é o gênero musical do Batidão da Alimentação. O Batidão da Alimentação é um funk, tá? É um gênero musical funk, E então nós já sabemos, qual é o gênero da obra, Mas qual é o assunto tratado na letra? Quando eu pergunto sobre o assunto tratado na letra, eu estou querendo saber o que a letra fala. Assunto tratado, o que está falando? O que a música, o que a letra da música diz pra gente? Qual é a mensagem dela? Tá? Vamos ver o que ela fala? Vamos lá. Ela fala que devemos nos alimentar de forma adequada para termos saúde. Então, ela fala de verdura, ela fala de legumes, ela fala de frutos, E isso para a gente ter uma alimentação adequada, tá? Então essa é a mensagem da música, isso que ela traz para a gente, fala como mensagem, tá? Vamos então para a nossa matéria? Vamos lá então. Bem, a gente vai estar falando, do violão. O violão, ele teve sua origem, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. Quando a gente fala AC, é antes de Cristo nascer, Então, só que em cima desse instrumento que surgiu, foram feitas algumas modificações, A maioria dos instrumentos musicais que a gente conhece hoje, eles não nasceram da forma como a gente conhece. Ele foi criado e em cima daquele instrumento que foi criado foram feitos
modificações, aperfeiçoamentos, ele foi melhorando ao aspecto, a sonoridade, mudando de material, até chegar ao nosso conhecimento da forma como ele é hoje em dia. E com o violão foi assim, tá? Então aqui surgiu algumas modificações feitas no alaúde árabe, tá? Ele surgiu do alaúde árabe, tá? E tá falando também que ele teve origem a partir da cítara, tá? Surgiu de algumas modificações feitas no alaúde árabe ou teve origem na cítara romana. Então aqui está apresentando duas possíveis origens do violão. Ele pode ter vindo do alaúde ou da cítara romana. Então eu coloquei aqui para a gente conhecer o que é um e o que é outro. Tá? Então a gente tem aqui o alaúde árabe, coloquei 3 figuras dele para vocês verem o formato. Ele parece que é feito, né, de uma cuia, né? Mas tem uma frente parecida com um violão, com aquela boca que é a caixa de ressonância, né? Que abre a caixa de ressonância para dar o eco e amplificar o som, né? Coloquei o violão no seu formato atual que a gente conhece e coloquei para a gente entender a cítara romana. O que é a cítara romana? Esse instrumento aqui da nossa direita, né? Também tem a entrada da caixa de ressonância, tá? Essa abertura que tem na frente do violão é para aquele som que produz com o dedilhar dos dedos, né? Ser jogado para dentro da caixa de ressonância e ele ser amplificado, né? Bem, o violão, tá? Ele foi trazido para o Brasil pelos portugueses, né? E ele pode aparecer sendo usado numa orquestra, realizando o acompanhamento de música instrumental ou canto. Como é que seria o violão num acompanhamento instrumental? Olhem essa figura aqui. Tá? Essa figura do meio, nós temos um violonista, tá? Tocando com uma orquestra. Na verdade, ele está apresentando um concerto. O que é um concerto? O concerto é um tipo de música, né? Em que um instrumento ele toca como principal e a orquestra, no caso que está atrás dele, está fazendo um acompanhamento, tá? E nós temos também na figura da direita uma musicista cantando, uma cantora, né? E ela está sendo acompanhada pelo violão. A música que ela está cantando está tendo um acompanhamento instrumental do violão, tá? E o formato atual que a gente conhece, né? Esse dessa figura do meio, aonde ele foi elaborado? Ele foi elaborado na Espanha, tá? Chegou a esse formato por algumas modificações e na Espanha ele chegou no seu formato definitivo, esse que a gente conhece hoje. Bem, o violão, tá? Ele também já foi conhecido como guitarra clássica. A guitarra, o instrumento de guitarra que a gente conhece hoje, logo que vem à nossa mente, é aquele instrumento, não tem caixa de ressonância, ele é chatinho e é elétrico, tá? Mas justamente, né, para fazer essa distinção, esse nome aqui no Brasil ele não pegou, tá? Então guitarra para a gente ele é o instrumento elétrico e o violão é esse instrumento de acordo com esse violonista está tocando aqui nessa figura que eu estou apresentando para vocês, tá? Falando nisso, continuando com o nosso assunto, o músico executante do violão é chamado de violonista, tá? Então o violonista é a pessoa que toca o violão. Bem, então relembrando, o violão foi, né, criado há aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, tá? Ele tem duas possíveis origens. Ou ele surgiu do alaúde árabe ou da cítara romana. Foi trazido para o Brasil pelos portugueses, né?
E o formato que a gente tem nele, depois dele ter passado por inúmeras transformações, o formato atual ele foi definido pelos músicos da Espanha, tá? E um músico que toca o violão é chamado de violonista, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e um abraço para vocês. Tchauzão.